Os irmãos já ouviram por aí, né? Alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não precisa nada. Ela sempre foi atual. Se Jesus demorar 1000 anos para vir, no nosso tempo, no nosso calendário, a Bíblia vai continuar atual. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Simplesmente porque somos pecadores. A gente não comete nenhum pecado diferente do que já aconteceu no passado. Por isso a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa é a gente se atualizar para a salvação. A gente vive uma época hoje onde a perspectiva de Deus é sempre um Deus de amor, é sempre um Deus que vai suprir as suas, não é nem necessidades, é os seus luxos, as suas vontades, os seus desejos. Vez por outra eu recebo, não é? Não pare de sonhar. Eu digo recebo assim, né? Nas redes sociais aparece lá. Não pare de sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Eu fico me perguntando, o que é que ela está querendo dizer com isso, quem postou isso daí? Que sonho é esse? Entendeu? Aí nós vamos olhar para um texto hoje, a realidade, meus irmãos, do que é o mundo. O mundo é caído. Nós cantamos canções aqui que falam da morte de Cristo. Nós vamos celebrar hoje aqui o ato que mudou a história do mundo. Não foi a Primeira Guerra, não foi a Segunda Guerra Mundial, não vai ser a terceira, se houver, ou a quarta ou a quinta. Não vai ser nada extraordinário para nós. O que causou divisor nesse mundo foram duas coisas, meus irmãos. A primeira foi Deus se fazer de homem e vir aqui habitar no meio da gente. A segunda foi ele morrer na cruz. E ele disse, Jesus aqui em vida, ele disse, ele não deixou ninguém se enganar. Deus é um Deus de bênção, de maravilha, ele cura, tudo isso ele faz, irmãos. Mas Deus nunca deixou ninguém inocente. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vão ter aflições. De todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as dores. Mas ele termina dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo foi esse que ele venceu? Foi o mundo da miséria? Foi o mundo da falta de dinheiro? Foi o mundo da falta de felicidade? Não, irmãos. Foi o mundo da depravação do pecado. Se você que está aqui hoje, um dia, declarou a sua fé em Cristo Jesus, esse foi o seu maior livramento. Essa foi a sua maior bênção. Se de lá para cá, a minha vida, a sua vida, não está como a gente gostaria que estivesse, para que você não fique desolado, preste bem atenção no que vai ser dito aqui. Quero convidar você a ler o texto aqui, ó. O profeta Miqueias disse muitas coisas duras, mas também disse muitas coisas maravilhosas. Miqueias aqui foi o que profetizou a vinda de um rei salvador, de um rei pastor. Capítulo 5. Disse muitas coisas difíceis. Mas aqui ele abre o coração dele. Ele está desolado, meus irmãos. Por isso que o tema é isso aí, ó. Desolado, mas não desamparado. O profeta que profetizou muitas coisas difíceis, ele também sofreu essas coisas difíceis. Ele é um dos remanescentes. Então Deus, quando derrama do seu juízo sobre o mundo, os seus também sofrem junto. Só que o sofrimento daqueles que são do Senhor é um sofrimento para amadurecimento, para renovar as forças, para estreitar a confiança, o relacionamento com Deus. Para o ímpio, não. Para o ímpio é para condenação. Entendeu? Não existe esse negócio, meus irmãos, que as pessoas falam por aí. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Meus irmãos, é só olhar a história bíblica e olhar a história da humanidade.
pessoas morreram praguejando a Deus, com as dores mais insuportáveis. Morreram profanando, blasfemando contra Deus. Deus salva pela dor, Deus salva pelo amor, pelo prazer, mas é Deus que salva. A dor não salva ninguém, a alegria não salva ninguém, é Deus que salva. E ponto. Miqueias sabia disso. Miqueias sabia disso. Por isso ele olha com esse olhar de lamentação. Perceba na leitura do verso de 1 a 7. A desolação dele transformada em lamentação. Mas não vai terminar assim. Vai terminar com esperança. O verso 7 é o clamor de quem está sofrendo, de quem está vendo como o mundo está desolado, mas não desesperado. Está triste, mas não abatido. Olha aí para o texto. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vídima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficaram, ou todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem. Os juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam seus maus desejos. E assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas. O dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, para que o Senhor nos dê graça aqui para entender. Deus, nós oramos aqui, nós lemos a Tua palavra, nós cantamos a Tua palavra, nós Te louvamos com a nossa prosperidade, com aquilo que Tu tem nos dado. E agora, Senhor, nós necessitamos de ouvir qual a relação desse texto para conosco aqui, para os nossos dias atuais. O que isso tem a nos ensinar? O que isso nos fará crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra? Que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja em nosso meio. Que todos aqui, do menor ao maior, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados, Senhor, com as verdades dessa palavra. Ajude-me, Deus, mais uma vez eu te peço, a expor a Tua palavra. Que seja um momento de temor, mas ao mesmo tempo de alegria, de satisfação. De ainda vivermos em um tempo onde temos liberdade de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Onde temos liberdade de sairmos das nossas casas sem correr risco de vida. Que possamos, Senhor, ser grato por tamanha oportunidade. Não nos deixa sair daqui, Senhor, vazio acerca de tudo aqui que foi registrado nesse texto. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto? Em 3 partes, tá? A primeira parte é a lamentação propriamente dita do Miqueias. Verso 1. Do verso 2 até o verso 6, o lamento.
O lamento é a causa da lamentação de Miqueias. Ele vai ilustrar no verso 1 o que ele vai demonstrar do verso 2 até o 6. O verso 1 é a ilustração de tudo que está do verso 2 ao verso 6. Se você prestou bem atenção no verso 1, é uma desolação, onde ele tem ali angústia, tristeza e decepção, onde ele olha e ele não vê condição de vida. Ele não tem o que comer, ele não tem o que beber. É assim que ele vê o mundo dele. E aí ele vai explicar isso. Por que esse mundo está assim, tão vazio, tão desolado, tão deserto? Por que está faltando comida? Por que está faltando bebida? Que é a ideia da subsistência. Por que está faltando vida? Ele está olhando para o mundo da sua época, para o povo de Deus que habitava naquele mundo daquela época, está vendo um bando de corpos mortos. E ele vai colocar isso em prática do verso 2 até o 6. Mas ele não vai terminar assim, tão desolado, em tanta lamentação. Esse texto aqui faz lembrar as lamentações de Jeremias. Se você leu lá o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele começa com uma percepção assim, que não vale a pena viver. Que não vale a pena, parafraseando para os nossos dias, que não vale a pena ser crente. E ele se maldiz lá, o Jeremias. Mas quando ele chega em determinado versículo, e nós lemos ele agora, recentemente, ele diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual é a esperança dele? É ele entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Enquanto o pecador que peca tiver vida, há ainda, meus irmãos, a misericórdia de Deus chamando ele ao arrependimento. E é assim que Miqueias vai terminar. Ele fala, ele é realista, ele olha, ele não fica dizendo palavras de motivação, ele não fica dizendo palavras para lisonjear aqueles que estão ouvindo. Ele diz a realidade, isso foi registrado para nós. Mas ele não vai terminar assim, ele não vai terminar olhando para o mundo, ele vai terminar olhando para o céu, onde Deus está. Assim como Jeremias fez, assim como Isaías fez. A história se repete, meus irmãos. O mundo é mau, o mundo é desolado. E aqui eu já aplico para os irmãos. Isso aqui, meus irmãos, é para a gente aprender mais uma vez que por mais que esse mundo tenha muitas coisas maravilhosas para a gente desfrutar, nós não podemos esquecer que esse mundo é um mundo desolado. Nós somos vivos em meio aos mortos, porque um dia nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, por causa das práticas que ele vai dizer aqui, do verso 2 até o 6. Então nós que somos cristãos, não devemos nos acostumar, por mais que o mundo saiba se vender, saiba fazer uma boa propaganda, saiba chamar a nossa atenção. Nós não devemos esquecer. Isso não é querer ser pessimista, meus irmãos. Isso é querer ser realista. O mundo é mau. João, escrevendo, ele diz, cuidado, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Essa é a tríade. É a tríade maldita, meus irmãos. Essa tríade nos faz deixar de olhar para Deus. E automaticamente a gente não vê a realidade concreta que está diante dos nossos olhos aqui nessa terra. Aquilo que Salomão dizia, não vale a pena, é correr atrás do vento. Então olhe para o verso 1. A expressão aí, ó. Ai de mim. A expressão de alguém que se coloca dentro dessa situação.
E aqui, Miqueias está tomando para si a percepção que todo o povo de Deus deveria ter. Ai de mim. A mesma expressão, Jeremias também usou. Essa mesma expressão, ai de mim, que dá a ideia de angústia, de tristeza, a ideia de decepção, de que eu vou sofrer. Não vai ser fácil. É a mesma expressão encontrada em Jó. Só que Jó, esse ai de mim, era algo muito particular, era nele mesmo. Jó perdendo os seus bens, Jó perdendo a sua família, Jó perdendo a sua saúde. Ele diz, ai de mim. O ai de mim aqui, de Miqueias, é um ai de mim que eu e você deveríamos sempre estar tendo, em olhar para o nosso mundo hoje e ver as mesmas coisas que Miqueias estava vendo. E aí ele, para dramatizar isso, ele vai tocar no ponto que é vital. Naquela época, a economia, meus irmãos, ela se desenvolvia através da agricultura. E lembra? Quase todos os sermões aqui, o povo de Deus se deixava influenciar e assim, pela influência do mundo sobre estabilidade, segurança e prazer, o prazer do mundo, a estabilidade do mundo, a segurança do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os fazia não olhar para Deus. Os fazia cada vez mais se ocuparem com as coisas do mundo. Ao ponto, lembra, de isso interferir na adoração a Deus. Eles levaram todas as práticas do mundo para dentro do templo, onde Deus já havia dito, exatamente nos mínimos detalhes, como o povo deveria ter prazer diante dele, louvando e adorando a ele. Que tipo de sacrifício, que tipo de roupa, que tipo de louvor, que tipo de adoração. O Senhor já tinha dito. Eles corromperam tudo isso. E o Senhor, quando ia derramar o seu juízo, ele derrama onde? Exatamente nos pilares principais onde eles se sustentavam. Na estabilidade, na segurança deles e no prazer deles. E a estabilidade deles vinha da economia. E aí, Miqueias começa dizendo, porque estou como quando, ele está citando aqui, ilustrando a agropecuária. Né? Ele está dizendo aqui, ó, estou assim, como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vídima, não há cachos de uva para chupar, não há figos temporãos que eu gostaria de comer. E ele sabia por quê. Ele sabia por quê. Era Deus. Deus estava fazendo isso. Lembra de Amós? Lembra de Joel? Era Deus. As pessoas não querem aceitar que tudo que acontece no mundo é Deus está fazendo. Seja bom, seja mal. Romanos o que é que diz? Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos ainda vai dizer, porque dele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas. O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Deus não tem nada a ver com aquilo, não? Tem, irmãos. Tem tudo a ver. Porque se eu entender que Deus não tem o controle daquilo dali, que Deus não está por trás daquele negócio ali, é desesperador, irmão. Então quem é que está? Aí alguém vai dizer, é o capeta. Então se for o capeta, então Deus não fez nada. Deixou ele fazer. Tudo é Deus, irmãos. Alguma coisa, Deus está querendo um propósito. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. O que existe é a ação concreta de Deus. Deus não sonha. Quem sonha sou eu e você. Sonhar o sonho de Deus é impossível. Deus não sonha. Deus, quando pensa, ele faz. E ponto. Miqueias sabia.
Por isso ele está assim. Ai de mim. Ai de mim. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sobreviver a isso? E ele vai ser morto aqui nesse período. Ele não vai sobreviver. Mas foi juízo de Deus sobre a vida dele? Não. Não. Deus lhe deu o privilégio de ver Deus agindo sobre ele, na vida dele. Por isso ele fala com tanta propriedade. E aí, meus irmãos, o segundo ponto, isso mostra toda a sensibilidade do profeta. Ele fala palavras duras, mas ele se inclui. Ele tem consciência de merecimento. Mesmo ele não sendo o pivô de tudo aquilo, mesmo ele não estando na prática desses pecados, de confiar em si mesmo, de buscar estabilidade, ou seja, riqueza, bens, para dizer eu estou tranquilo, e todo tipo de prazer possível. E os irmãos sabem que a busca por prazer aqui estava associada à idolatria à depravação, à prostituição. Ele não fazia isso, mas ele estava no mundo. E ele sofria as consequências disso, para a sua santificação. Os outros para a destruição. Essa é a diferença. Sofrer, a gente vai sofrer. Agora, a gente tem que optar para sofrer nesse mundo por nossa fidelidade e não por nossa infidelidade. E aí, meus irmãos, ele vai começar a ilustrar agora, a partir do verso 2. O porquê que ele via o seu tempo, a sua época, a sua localidade, o povo, como um deserto, com escassez e desolação. Ele vai começar a dizer aqui. Aí a minha pergunta é, a gente vai ver um monte de coisa aqui. Aí, concorde comigo. Se isso aqui que a gente vai começar a ver agora, não acontece agora, no nosso tempo. Preste atenção, a partir do verso 2. Desapareceram da terra os piedosos. Quando ele diz assim, desapareceram os piedosos, ele está falando gente justa, que é o que ele vai completar, falta reto, né? Gente respeitosa. Gente que só pensa em si. Não pensa nos outros. Não, eu não encontro mais pessoas assim. As pessoas cada vez mais egoístas. Uma pessoa que não é piedosa é uma pessoa egoísta. Que quando faz alguma coisa, ela faz pensando em algo em troca. Ela não faz diante de Deus. Nosso devocional sobre piedade. A verdadeira piedade é fazer para Deus, diante de Deus. Porque se eu não fizer assim, quando eu fizer e não me retribuir, aí eu não faço mais. Mas quando eu faço para Deus, eu vou fazendo. Por mais que eu não receba a retribuição daquela pessoa que eu fiz. Ele está dizendo, eu não encontro mais pessoas assim. Aí me diga aí se hoje não está assim. As pessoas cada vez mais egoístas, sem piedade. Olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Pessoa perdendo as casas e o pouco que perde, ou o pouco que sobra, ainda tem ladrão para tirar. É um piedoso um cidadão desse. Os pais deixam os seus filhos, suas filhas, em um lugar que parece ser seguro, aí entra lá um indivíduo e vai estuprar a sua mulher, a sua filha. É piedade? Isso acontecia nessa época. Isso era uma degradação, cada vez piorando. Olha o que ele vai dizer agora. E não há entre todos um só que seja reto. Aí o reto aí dá a ideia mais de honestidade. Honestidade. Eu não sei vocês, meus irmãos. Mas eu ando por aí, eu percebo que a desonestidade cresceu. As pessoas estão mais desonestas. Em todos os sentidos. Eu nunca ouvi tanto, como tenho ouvido agora, tanta gente
fazendo gato de água, gato de luz, gato de internet, gato de tudo. É só eu que estou vendo, os irmãos estão vendo, não? Os irmãos estão fazendo? Não, né? Aí eu olho para o texto, eu digo, rapaz, Miqueias, não está diferente não hoje. As pessoas não têm piedade, as pessoas não têm honestidade, e o valor à vida acabou, irmão. Nada contra os animais, tá, irmãos? Mas cachorro e cavalo têm mais valor do que gente. Salvamos um cavalo. Uhul! Agora 1 milhão para adotar o cavalinho. Mas, gente, ó, todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Eu digo, Miqueias, rapaz, hoje está do mesmo jeito. Todo mundo está querendo melhorar de vida e vai passando por cima de tudo e de todos. Não tem mais critério. É cada um por si. Sempre foi assim. Mas hoje está muito mais. E onde é que estão os Miqueias de hoje? Para olhar e dizer, ai de mim. Para olhar e dizer, rapaz, o mundo. Aí tem gente que é só profetizando aí coisa que vai melhorar, 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 melhorar. Onde? A Bíblia diz ao contrário, vai piorar. Isso é pessimismo, pastor. Não, isso é realidade. Se você não quer acreditar, quando chegar. Porque, meus irmãos, o negócio é o seguinte: ensinar você a ser feliz, não tem necessidade. Não tem necessidade de você fazer um curso. Não tem necessidade de você vir para a igreja e aprender 7 passos de como reagir quando você comprar a sua casa própria. Não precisa ensinar isso. 2 passos para você saber reagir quando você for colocado em um posto maior no seu trabalho. Se for, né, elevado lá dentro. Não precisa. A gente sabe ser feliz. O que a gente precisa, irmão, é ter consciência de que o mundo é mau. E de quando ele começar a estar assim, o que é que a gente tem que fazer? No mínimo, é não ser esses. Perder a piedade, perder a retidão e perder o amor à vida. Fazer de tudo para matar as pessoas. Hoje está tão sério, você sabe disso. Acontece um acidente, há 20, 30 anos atrás, o que é que acontecia, meus irmãos? A gente dava um jeito de botar em cima da bicicleta, da carroça, do carro, para levar para o hospital. Porque a vida tinha valor, né? Para a maioria, tinha valor. Hoje, o que é que acontece, irmãos? Quando a gente vê um acidente, uma coisa, o que acontece, irmão? Diga aí. Pega o celular e fica, ó. E tem aqueles que ainda faz assim, né? Para aparecer e dizer, hashtag não sei o quê. Aí a gente ri, a gente brinca. Mas isso é porque está faltando piedade, ou seja, justiça, está faltando honestidade, está faltando amor. Era isso que Miqueias estava vendo. O que ele vai dizer agora? Esse verso 3 aqui, meus irmãos, esse verso 3 aqui é Brasília. É Brasília esse aqui, ó. Olha aí, ó. As suas mãos são hábeis na prática do mal. Autoridades. Aí você coloca prefeito, governador, presidente. Aí, ó. Exigem. Mas a sua parte não faz. Qual é a nossa maior reclamação? Eu pago imposto, mas eu não estou vendo o imposto. O que é que tem no coração desse pessoal? Ganância, avareza. Eu tiro de você, mas não dou aquilo que é de direito. O que é que a gente vê mais, meus irmãos? Toda propaganda política, o que é que os políticos prometem para a gente? Segurança, saúde e o quê? Educação. Segurança, saúde e educação.
Está aí, tudo de greve. Ladrão. Hoje, antigamente você saía com a carteira falsa, aí de uns tempos para cá com o celular falso. Agora você tem que sair com 2, 3 carteiras, 2, 3 celular, que não é o seu, porque você é assaltado aqui já tem outro ali esperando. Aí você tem que dizer, ô rapaz, já fui, ó. Fui primeiro. Não é para rir não, irmãos. O mundo tá cruel. E ele continua, ó. Os juízes aceitam suborno. Vocês viram aí? Um monte de político, um monte de bandido, traficante, que usava tornozeleira eletrônica. Tudo tiraram, estão tudo livre. Tudo livre. Aí, alguém pagou. Alguém foi comprado. Está aqui, algum juiz foi comprado. Isso está acontecendo, não, irmãos? Está acontecendo, irmãos. E aí, o que é que a gente vê? O que é que a gente pensa? A gente diz, como Miqueias, ai de mim. Miqueias sabia que isso aqui não ia ficar sem punição. E, de fato, aqui especificamente, veio a Babilônia e levou todo mundo cativo. Perderam as suas posses, perderam a sua segurança, perderam tudo. Foram desolados. E ele diz mais, ó. Os poderosos aqui, no contexto do capítulo passado, são os ricos. Os ricos. Lembra que eu disse? Irmão, ser rico é bom. Porque rico pressupõe que tem dinheiro para comprar o que quer, quando quer, na hora que quer. Viajar para onde quer. Mas, riqueza não é para todo mundo. Riqueza é dom de Deus. Deus dá. Mas você não vai encontrar em canto nenhum, a não ser através do trabalho, você trabalhar, saber lidar com o dinheiro, economizar, para você ficar rico. De outra maneira, a Bíblia não chama você a buscar riqueza. Não chama você a buscar riqueza. A única coisa que a Bíblia te chama a pedir, a buscar, é sabedoria. E foi o que nós lemos hoje, em Provérbios. Sabedoria. Peça, que eu dou. Aí é lógico, né? Você com sabedoria, que foi o que Salomão, né, pediu, certamente Deus vai lhe dar riqueza, porque você vai saber lidar com ela. Você vai saber que a sua riqueza não é para você ter 10 carros, 10 casas, mas é para você ser um instrumento nas mãos de Deus, para ajudar o pobre e o necessitado. Como numa tragédia dessa. Você acha que a maior responsabilidade é dos pobres? A maior responsabilidade diante de Deus são dos ricos. É os ricos que têm responsabilidade. Porque riqueza é dom de Deus e Deus não dá para a pessoa ficar lá, tendo um carro para sair de acordo com a camisa que ele veste. Ou casa em todos os lugares para ele passar um dia. Não, irmãos. Sempre eu digo aqui, riqueza, todas as vezes que a palavra de Deus fala dela, é como se tivesse uma bandeira vermelha. Cuidado. Cuidado. Timóteo deixa bem claro, cuidado com ela. Porque ela tem um poder muito grande de você amá-la. Aí quando você ama o dinheiro, ferrou. Você vai sofrer muitas dores. E ele diz, ó, os poderosos manifestam seus maus desejos. E assim em conjunto, os poderosos têm dinheiro para corromper os juízes, e os juízes têm autoridade para controlar as autoridades, os governos. E aí essa turma toda, ó, diz, ó, trama os seus projetos. E não são projetos bons, são projetos maus. É isso que traz a desolação. É para isso aí que Miqueias está olhando dizendo assim, ai de mim, Senhor, eu estou no meio disso. Aí a minha pergunta é, meus irmãos, se a realidade de Miqueias, até aqui, eu acredito, que a nossa realidade também, como é que a gente pode querer amar esse mundo? Como é que a gente pode dar prioridade? Muitos crentes dão prioridade às coisas do mundo. Coloca todo o seu vigor, toda a sua força nas coisas do mundo. Enquanto nós aprendemos aqui que uma das
questões que nos faz cair na incredulidade é a nossa ansiedade. Mas não é a ansiedade de estar com depressão nesse tipo, não. É a ansiedade de estar preocupado com o que comer, com o que vestir. Ou seja, com estabilidade, com segurança, com prazer. Aí o que é que Deus fala lá no capítulo 6? Olhe para os lírios do campo. Olha para os pássaros. Homens de pequena fé. Não me conhecem, não? Não confiam em mim? Miqueias está olhando para o mundo dizendo, meu Deus, que situação difícil. Ele está angustiado, ele está triste. Era assim que nós deveríamos estar, meus irmãos. Angustiado e triste em olhar para o mundo como Miqueias estava vendo o mundo dele, que não é diferente do nosso. Mas não, muitos de nós, está tudo beleza, está tudo legal. Não está. E ele repete, querendo dizer, não tem, a maioria não presta. A maioria desse mundo, Miqueias está dizendo, não presta. O melhor deles é como um espinheiro. E o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Olha aí, irmãos. O que é que ele está dizendo? Não presta, não presta, não presta. E aí ele vai dizer algo que toca nele, diretamente. É chegado o dia. Se você prestou atenção, na profecia de Miqueias, ele falou muito do dia, naquele dia. Aqui no último capítulo dele, ele vai falar a palavra dia, que é algo que vai acontecer 4 vezes, no livro todo. Mas aqui na nossa porção, ele fala 2 vezes, no mesmo verso. Ele diz assim, ó, a parte B do verso 4. E chegando o dia anunciado por suas sentinelas, sentinelas aí, a maioria dos comentaristas entende aqui que ele está falando do profeta. Porque sentinela era aquele que ficava normalmente nessa época, as cidades eram fortificadas. E ela tinha suas, como é que chama? Gurita, é? Que chama? Guarita, né? Guarita. Que ficava lá o sentinela, ele olhava e ele dizia, eita, tá vindo a galera aí, vai ter guerra, se preparem. Entendeu? Então o profeta fez esse papel, ó. Vocês se preparem, se arrependam, porque Deus está vindo. E Deus veio aqui para o seu povo pela Assíria, né, e pela Babilônia. Veio. E o juízo de Deus aconteceu. O reino do norte foi exilado pela Assíria, deixou de existir. O reino do sul passou 70 anos no cativeiro. Sofreram pra caramba. Perderam o seu lugar de adoração, perderam suas casas, suas terras, o seu nome. Aí ele está dizendo, ó, vai chegar o dia do quê? O dia em que vocês serão castigados. É um discurso que não é comum hoje. Você sair da sua casa para ouvir um sermão desse aqui e ouvir que Deus vai vir castigar. A maioria das pessoas estão ouvindo, ó, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, tu vai deixar de ser empregado, vai ser patrão, o teu marido vai voltar, a tua mulher vai voltar, o teu filho vai sair das drogas. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. O problema é que as pessoas só falam isso. Não fala que Deus se ira, não fala que Deus faz justiça aqui e agora, que Deus fica triste, que Deus fica irado, que Deus se coloca como, muitas vezes, juiz, executor do seu juízo, promotor para acusar, de várias maneiras. A história bíblica e a história extra-bíblica mostra isso, Deus agindo no mundo. E aqui não é diferente. Mas olha o que, é que ele diz, ó. Olha o que, é que ele diz, que é o que muita gente se engana. Dá tempo eu ainda me converter, dá tempo eu mudar de vida, porque Jesus não vai vir agora. Aí essa pessoa, quando pensa assim, ela está pensando em um juízo para o futuro. Há um juízo para o futuro, mas esse juízo para o futuro é um juízo final. Até lá tem juízo de Deus. Aqui está um juízo que aconteceu. Reino do Norte foi destruído pela Síria, Senaqueribe. Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia, pelos babilônicos. Então, de lá para cá, Deus tem feito muitas coisas.
Deus tem exercido juízo. E é isso que ele vai dizer, ó. Agora começará a confusão deles. Tudo aqui que nós vamos ler agora é Deus. É Deus causando isso aí. Lembra lá de um texto de Mateus? Deus diz assim, ó. Eu vim trazer espada. Já leu esse texto lá em Mateus? Eu vim trazer espada. Aí lá ele vai dizer as palavras que estão aqui, ó. Eu vou colocar filho contra pai, nora contra sogra. Está lá, Jesus dizendo. Jesus vai deixar o mundo chegar no seu limite de busca por prazer, estabilidade e segurança. É o que está escrito lá em Romanos. Deus abandona. Vocês querem isso? Vocês querem estabilidade nesse mundo? Vocês não querem estabilidade em mim. Vocês querem confiança, segurança nesse mundo, não em mim. Vocês querem todo o prazer que possa se sentir pelas coisas, pelas pessoas aí, e não em estar diante de mim, na minha presença? Tá certo. Vou deixar vocês fazer o que vocês querem. E automaticamente, quando Deus faz isso, vai ser uma luta entre todos para chegar a isso. Olha o texto, ó. Não acredite em seu amigo. A mentira vai imperar. Ninguém vai querer dizer a verdade para o outro, porque perdeu a confiança. Está aí, ó. Nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos. Perceba que tudo isso aqui é castigo, é juízo de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim para você, ó? Não conte as coisas boas que vai acontecer com você para outra pessoa. Porque ela vai ficar com o olho gordo. Ela vai ficar com inveja de você. Não fale. E tem crente que pensa assim. Eu recebi uma promoção na igreja, mas não vou dizer. Ou eu recebi uma promoção na empresa, mas não vou dizer para ninguém. Os irmãos vão ficar com inveja. Não vou falar para ninguém. Isso aí é a percepção do mundo. A Bíblia vai dizer que a gente tem que compartilhar as alegrias. Olha, Deus me abençoou, hoje eu cresci na empresa. Olha, Deus me abençoou, eu construí mais um compartimento na minha casa. Olha, Deus me abençoou, eu vou fazer essa viagem. No meio bíblico é assim que nós devemos fazer, mas o mundo diz, não. Aí Deus está dizendo, é isso mesmo, é para causar contenda mesmo, para gerar instabilidade. Pense aí, meu, por um instante. Não acredite em seu amigo, olha. Ele não está dizendo não acredite no seu inimigo. Não acredite no seu amigo. Rapaz, se você não tiver amigo, como é que vai ser a sua situação? Se ele não é seu amigo, ele é o quê? Inimigo. Não compartilhe os seus segredos. Olha aqui, nem mesmo com a sua mulher. A Bíblia vai dizer que nós somos uma só carne, homem e mulher. Então não pode ter segredo, não. Não pode ter segredo. Você tem que contar. Entendeu? Quando eu saio de casa para resolver minhas coisas, aí a minha mulher vai dizer assim, tu vai vir almoçar em casa? Eu disse, não, vou almoçar por aí. Aí quando eu chego em casa, eu digo, tomara que ela não pergunte o que foi que eu comi. Porque quando eu saio assim sozinho, né, eu fico empolgado para gastar, né, irmãos? Porque é só eu, né? Foi o que tu comeu? Aí eu tenho que dizer. É, né? Porque aí eu dou minhas explicações, né, irmãos? Se a gente não for fiel no pouco, no muito é que a gente não vai ser. O mundo, isso gera atrito, isso gera confusão. É Deus dizendo aí, ó, vocês vão brigar e é muito. Meus irmãos, se Deus deixar a gente viver como a gente quer viver, a gente conquistar aquilo que a gente quer conquistar, do jeito que a gente quer conquistar, você pode ter certeza, é a maior desgraça para a vida da gente. Porque o filho despreza o pai. Irmãos, é só o que a gente vê. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Sabe o que é isso aí? Eu vou dizer para vocês, em poucas palavras.
apostasia, deslealdade, corrupção, degradação, colapso. Colapso na sociedade, colapso na família. Tudo por quê? Porque foram buscar estabilidade, segurança e prazer no mundo, nas pessoas, nas coisas, e não em Deus. Se deu errado com eles, dá errado em qualquer época do mundo. Se Deus foi assim com eles, nós não somos melhores do que eles. É mais fácil a gente ser pior, e a gente se torna pior porque a gente tem a Escritura para nos dizer, nós que somos cristãos, que todos os dias vemos à igreja e temos a Bíblia para ler em casa. O Senhor está sempre dizendo, não faça isso, faça isso. Nunca é não faça, é não faça para fazer isso. Porque se a gente não fizer o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, ou seja, aqui, no caso, ter Ele como nossa segurança, ter Ele como a nossa estabilidade, ter Ele como nosso maior prazer, meus irmãos, não precisa fazer força. A gente vai cair nas coisas do mundo e a gente não vai ter essa perspectiva que Miqueias teve, de olhar e dizer, ai de mim. É como Miqueias estivesse dizendo assim, ai de mim, eu jamais vou deixar de ser piedoso. Eu jamais deixarei de ser reto. Eu jamais tramarei mal para alguém. Eu jamais usarei o poder que eu venha a ter para corromper outros. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, eu vou confiar no Senhor. E aí, como nós temos mais luz que Ele, nós podemos pensar assim. Ele não, mas a gente pode pensar assim. Eu vou lembrar de Paulo. Paulo 3 vezes orou incessantemente. Senhor, ai de mim. Ai de mim. A situação aqui está complicada. Né? Esse espinho aqui que está me atormentando. Aí o Senhor olha para Paulo e a resposta é, Paulo, a minha graça te basta. Deus não dá nada novo, não promete nada novo, apenas lembra Ele. Usufrua daquilo que eu já lhe dei, a minha graça. E graça ali, meus irmãos, é sustento do Senhor, é a salvação, é o sustento, é os livramentos que o Senhor deu a ele. E Paulo termina dizendo, combati o bom combate, guardei a carreira, né? Estou seguindo. Quantos mártires entregaram suas vidas, né, por amor a Deus? Por quê, irmãos? Porque a sua estabilidade, a sua segurança e o seu prazer não estava em coisas e nem pessoas, mas em uma pessoa, Deus. E é a Ele que Miqueias vai terminar recorrendo. Ele fala tudo isso, meus irmãos. Toda essa desgraceira. Assim como eu apontei aqui, nós estamos vivendo um tempo dos piores, meus irmãos. A corrupção, a depravação. É só você olhar, meus irmãos. Você anda no shopping hoje, está ali a depravação nos seus olhos. A afronta contra a família, contra a vida. Está ali, meus irmãos. E a gente tem que dizer, ai de mim, Senhor. E lembrar, eu sou salvo, Senhor, muito obrigado. Aí o que é que eu tenho que pedir? É fogo do céu para acabar com tudo? A gente não precisa. A ira é do Senhor. A vingança é do Senhor. O que a gente tem que pedir é misericórdia. O que a gente não pode é perder a esperança. E aí, é com isso que ele termina. Perceba que ele começa o verso 1 dizendo, ai de mim. Mas o verso 7 ele diz, eu porém. O que ele vai fazer? 3 coisas aqui ele vai fazer, irmãos. Que a gente tem que fazer. Aqui agora no nosso tempo. Mesmo que o nosso mundo esteja igualzinho ao dele aqui. Não há retidão, não há piedade. Há intriga, há confusão, há corrupção, há depravação, há imoralidade. Há tudo isso hoje diante dos nossos olhos. Em todos os locais. Até dentro das igrejas. O que é que eu tenho que fazer? 3 coisas iguais a que Miqueias fez. A primeira, ele diz,
olharei para o Senhor. Então não quero que você saia daqui olhando para o mundo e simplesmente dizendo, é isso mesmo que o pastor disse. Não, não pare em olhar só para o mundo. Olhe para o mundo, reconheça que ele está mal e diga, ai de mim, Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia. Ai de mim, Senhor, ai da minha família, ai da minha igreja, se não fosse a tua misericórdia e o teu favor em nos sustentar em meio ao mundo cada vez mais depravado e corrupto. Senhor, olhe para o Senhor. Ele olha. É a ideia. Senhor, tu é o centro. Tu é quem me guia. É por ti que eu me oriento. Eu olho para o mundo com teu olhar, Senhor. E como é que a gente faz isso hoje, irmãos? Pela palavra. Mas é só isso que ele faz? Quando ele diz, olhe para o Senhor, ele está dizendo assim, Senhor, eu olho para o mundo, o que eu vejo é infidelidade. Mas quando olho para ti, eu vejo fidelidade. E a tua fidelidade me constrange. A tua fidelidade me faz me dobrar diante de ti. Ser reverente para contigo. Viver a vida piedosa que tu queres que eu viva. Que eu não me permita ser influenciado pela infidelidade do mundo. Que o meu parâmetro, o meu guia, o meu norte seja tão somente a ti. Que os meus olhos não saiam de ti. Que eu te tenha como prioridade na minha vida. Que os meus pecados me façam olhar para ti e entender que tu é misericordioso para me perdoar. Lembra? Nós estávamos falando sobre fidelidade, sobre temor a Deus. O verdadeiro temor não nos afasta de Deus. O verdadeiro temor nos faz ver o quanto nós afrontamos e o quanto nós entristecemos o Senhor, mas ao mesmo tempo nos faz ver o quanto Ele é perdoador. E que nós necessitamos dele. Nós não temos a quem recorrer. É como Pedro, naquela ocasião. Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Hã? Por isso, eu olharei. Mas eu só olharei? Não. Aí ele vai e continua e diz, ó. Esperarei. Esperarei. Eu não vou perder a esperança. Eu vou ser paciente. Eu vou esperar. Porque Miqueias, ele não profetizou só juízo e condenação. Ele profetizou libertação. Ele profetizou perdão, restauração. E mesmo ele olhando, meus irmãos, para um mundo tão depravado e caído, e mesmo que nós olhemos agora para o nosso mundo que está hoje, tão depravado e caído, mas enquanto tem vida, meus irmãos, há salvação. Então a gente não pode se deixar levar por uma ira e se calar. Quando ele diz, eu espero no Senhor, eu vou ter paciência, Senhor. Quantas vezes tu quiser me levantar para falar que tu vai condenar, e que tu vai salvar aqueles que se arrependerem, eu estarei aqui. Fazendo aqui um paralelo com o Jonas, ele não fez como Jonas. Eu não vou, esse povo não merece. Esse povo não merece ser salvo. Meus irmãos, mesmo com esse mundo tão da forma como foi relatado aqui, o nosso mundo hoje, tem pessoas que o Senhor ainda vai salvar. E a gente não pode se calar. Falar que Deus salva hoje. Mas a gente não pode falar que só Deus salva. A gente tem que falar as duas partes. Deus salva porque o mundo é corrupto. O mundo ofende a Ele. Pare de ofender a Deus. Pare de ser impiedoso. Pare de ser corrupto. Senão, não vem a mão de Deus de salvação. Vem a mão de Deus de juízo e condenação. Então ele diz, esperarei no Deus da minha salvação. E aí ele vai, termina com a terceira palavra, certo? Olharei, esperarei, e o meu Deus me ouvirá. O ouvirá aí, os irmãos podem colocar, orarei. Orarei. Deus me ouvirá. Tu vai virar porque você vai falar, né? Então ele vai orar a Deus. Então ele termina aqui, essa porção aqui dele, dizendo, Senhor, o mundo está mal. Ai de mim, porque eu estou no meio desse pessoal todinho aqui. Ah, se não fosse a tua graça. Senhor, eu vou olhar para ti. Eu não vou ficar só olhando para esse mundo, não.
Mas também não ficar só olhando para ti. Eu olharei para o mundo, mas eu olharei mais para ti. E eu vou esperar em ti, eu vou confiar. Por isso eu orarei a ti. E eu sei que tu me ouvirás. Meus irmãos, devemos seguir o exemplo dele, de Miqueias, irmãos. Olhar para o mundo, ver as mazelas do mundo. Porque só assim, se a gente não olhar para o mundo, não lamentar, como Miqueias fez, a gente vai ser absorvido pela estabilidade que o mundo proporciona, pela segurança que o mundo proporciona e pelo prazer que o mundo proporciona. Não vai ter erro. Agora, se a gente olhar para esse mundo, olhando para Deus, a gente vai perceber que não há como viver essas coisas. E tem que esperar no Senhor. Então, partindo para o final, eu vou aplicar aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte: em um mundo marcado por decadência moral, social, as palavras de Miqueias são um chamado à reflexão e à ação. A primeira, avalie a sua vida espiritual e veja se está produzindo os frutos da justiça e não da injustiça, que é tudo que está do verso 2 ao 6. Dedique-se à oração e ao estudo da palavra, para que você não perca Deus de vista. E não perdendo Deus de vista, você não vai perder a esperança. E você não vai se sentir só. Você vai se perceber que tem alguém que escuta você e que direciona você. Não, meus irmãos, isso aqui não é misticismo, não. Quando você tem uma igreja que você frequenta, seja no culto do domingo, na quarta-feira, seja nos devocionais, seja no discipulado, é Deus lhe orientando. É Deus dizendo, olhe para mim. É Deus lhe dizendo, olhe, tenha paciência, não perca a esperança. É Deus lhe dizendo, continue falando comigo, porque eu nunca vou deixar de falar com você. Agora, eu nunca vou falar do jeito que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer. Eu vou falar o que eu quero, porque eu sou Deus e você não. Ninguém manipula Deus, irmãos. Reflita sobre isso. Segundo, busque restaurar essa confiança de estar diante de Deus e depender dele. De confiar na fidelidade de Deus. Você tem confiado na sua fidelidade. É no seu conhecimento. Olha o que nós lemos no começo aqui. Conhecimento sem sabedoria de Deus não vale de nada. Muitos confiam em carros, outros na sua própria força, o salmista dizia. Mas eu confio no Senhor. E a terceira, persevere. Persevere no que o verso 7 nos diz. Persevere em olhar para o Senhor, em esperar no Senhor, em orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Ao orar ao Senhor, você vai estar demonstrando que você confia nele, que você espera nele. E ao fazer isso, você está dizendo, Senhor, eu estou olhando para ti. Eu confio em ti. A tua fidelidade me constrange. Amém, irmãos? Convido os irmãos aqui, agora, darmos início ao nosso cerimonial aqui, que é uma oportunidade